chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Hoje, terça-feira, dia 6 de dezembro, e a gente já está com aquele fôlego terminando no mês de dezembro, é ou não é? Mas tem que recuperar. Tem que recuperar não só para você ter mais energia, mais pique, para você cumprir tudo que você planejou, como também para você se sentir mais feliz, mais animado, mais alegre. E no Você Bonita é assim, né? A gente começa sempre o programa com muita alegria, com muita coisa boa, com energia, com um pensamento positivo, para que a nossa semana seja assim até o final. Ontem eu tava meio resfriadinha, ainda tô um pouquinho, mas já tô bem melhor, não tô não? Ó, fiquei ontem repousando, tomei muito suco de laranja, para hoje chegar aqui com um pique total. E é assim que eu me sinto e quero passar toda essa energia para você aí de casa, para você já levantar e começar seu dia com bom humor. Bom humor faz toda a diferença na nossa vida, pense nisso. E hoje no programa, muita coisa boa. Sabe o que a gente vai ter no segundo bloco? A gente vai demonstrar aqui máscaras coloridas. Mas são máscaras que têm um efeito para nossa pele. A gente vai demonstrar uma máscara de ouro, uma máscara de prata. Então elas podem melhorar o colágeno, podem ajudar a rejuvenescer a pele. E a gente vai entender tudo isso. Então se você está precisando de um tratamento ligado à sua pele, um tratamento facial, fique ligadinho no Você Bonita, porque as dicas vão ser imperdíveis. Só que tudo isso no segundo bloco. Agora eu aproveito o início, a abertura do programa, para mostrar um presente que eu ganhei, que eu recebi ontem. Gigi, por favor, que é a coisa mais linda. Olha, eu ganhei essa caricatura, gente, ficou máximo isso, presta atenção. Essa caricatura do Fernando Matheus, que é um fã da TV Gazeta. Ele assiste toda a programação da TV Gazeta. É um querido, me mandou um monte de DVD gravado, com os programas, com o programa de um ano. E ele pediu pro amigo dele, pro Tony, fazer essa caricatura. Opa, olha lá. E ficou muito legal, a Carol de Mulher Maravilha, vocês gostaram? Não ficou o máximo? Fernando, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela gentileza, por ter deixado aqui na TV Gazeta. Eu já te convido para um dia vir assistir o Você Bonita ao vivo aqui com a gente, que vai ser um prazer recebê-lo, conhecê-lo pessoalmente, depois de um carinho como esse. Obrigada mesmo, um beijo para você, eu sei que você está assistindo o programa, até porque eu prometi para ele que eu ia mandar o beijinho, já escrevi para ele no Facebook que eu mandaria o beijinho, e também eu sei que você não perde Você Bonita todos os dias. Obrigada mesmo, foi um carinho inesquecível. Olha, eu fiquei muito feliz de verdade. Beijão pra você. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos começar o nosso programa com um assunto importantíssimo. Agora que a gente está no final do ano, que estamos no verão, o calorzinho ainda não chegou, mas eu tenho certeza que no mês de janeiro a gente vai poder tomar muito sol, vai ser muito bom. Só que existem algumas precauções que a gente deve tomar nessa estação, principalmente nesse período de férias. Para você que vai fazer atividade física, será que está tudo certo com o seu corpo? Você passou pelos exames adequados para iniciar uma atividade física? Porque o calor intenso pode causar alguns problemas. Ou você que vai passar a sua ceia, tanto de Natal quanto o Réveillon, já pensou que você pode ter também alguns cuidados para manter a sua saúde e se sentir melhor para entrar em 2012 com a consciência tranquila que você fez tudo certo? Para saber tudo isso, hoje eu recebo pela primeira vez no programa o cardiologista Heron Rached. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, pode ficar sentado. Não tem problema não. Seja bem-vindo, viu? Obrigada por ter vindo. Esse assunto é importantíssimo e eu acho que as pessoas não pensam tanto, né? Não deixam aí em evidência quando a gente chega no final do ano. A gente está correndo tanto para deixar as festas de fim de ano mais bonitas, para a gente elaborar aí aqueles eventos, aqueles encontros com os amigos de confraternização, e a gente acaba esquecendo de coisas tão importantes quanto essas, que é o momento de comemorar. Então eu queria começar o nosso papo te perguntando quais devem ser esses cuidados, os primeiros passos que a gente pode ter quando a gente está falando de saúde nesse período, no verão. Bom dia, Carol, bom dia a todos que estão nos assistindo. Carol, confraternizar é preciso, né? Só que com cuidado, nós temos de ter alguns cuidados, em especial a população de pacientes que já faz tratamento, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, não é isso? Pacientes que já faz uso de algum tipo de medicamento. Então, esses pacientes, eles devem, de fato, seguir a orientação do seu médico. Tá. Os exageros de final de ano, tipo álcool, comidas ricas em carboidratos, tal, essa coisa toda, especialmente para a população diabética, esses alimentos precisam ser evitados. Ou seja, esse grupo de pacientes precisam seguir a orientação do seu médico.
Enfim, confraternizar é preciso, dá para fazer uma ceia ideal, sim. Dá para fazer uma festa legal. Ceia, que a gente pode considerar saudável? Primeira coisa, o grande peru, né? O peru é saudável, o peru né? é super sem saudável. A pele, né? Sem a pele, vamos tirar aquela pele gordurosa. Tem uma porção de coisas que nós podemos compor na mesa de Natal e alimentos saudáveis. O peru, o arroz com passas, o arroz rosene, que é arroz negro, né? Puxado ao fungo. Frutas, bastante frutas. Quando nós conversamos de bebidas, dá preferência a vinho, prosecco, evitar cerveja, evitar a parte de refrigerantes. Olha, então o vinho e o prosecco são mais recomendados. Já que a gente vai beber alguma coisa ou vai brindar, então é melhor que a gente utilize o vinho ou o prosecco ao invés da cerveja. Exato, o vinho é bem mais saudável, inclusive o vinho nós recomendamos, uma taça diária de vinho tinto, é saudável, faz bem ao coração, reduz o processo de oxidação. Então, essas bebidas, elas estão liberadas sim. Lógico, alguns grupos comemoram 3, 4, 5, 6 vezes o final de ano. É verdade. Esses grupos precisam ter um pouco mais de cuidado. Entendi. Né? E procurar, dentro dessas confraternizações, se alimentar em porções adequadas, para evitar o ganho de peso. Hoje, o nosso grande esforço na cardiologia é no propósito da perda de peso, não é Porque isso? no final do ano Evitar é comprovado obesidade. Que as pessoas engordam mesmo com as festas do fim de ano? Em geral, sim. Mesmo porque eles deixam de fazer as atividades físicas em dezembro para se entregar mais à parte da confraternização. E, em contrapartida, também se alimenta de forma exagerada, tal, e isso resulta no ganho de peso. Certo. Bom, ganho de peso feito, vamos fazer atividade física, mas para fazer atividade física nós precisamos do check-up. Verdade. Orientação e os exames adequados para que você inicie a atividade física com segurança, né, doutor? Não tenha dúvidas. Agora, o que é que a gente observa na população? É que eles começam a fazer atividade física sem um check-up. Todo mundo, né? Isso é muito arriscado. Aí vai para o Ibirapuera, às 3 da tarde, naquele calor intenso, e começa a correr. 5 minutos de corrida, já está cansado, ofegante, passando mal, com tontura. Quantas vezes eu estou correndo no Ibirapuera, eu vejo essa cena? Várias vezes? Várias vezes. Várias vezes. Não tenha dúvidas. E quando nós conversamos a respeito de saúde, apesar de estar representando a cardiologia, é importante ver a saúde como um todo. Não é isso? Você vai fazer atividade física no verão, tenha cuidado com a pele, põe um bloqueador solar. Tenha cuidado com a hidratação, é muito importante a hidratação. Certo. Do ponto de vista ortopédico, aquele paciente que ganhou seus quilos no mês de dezembro, ele vai se submeter a uma atividade muitas vezes de impacto, corrida, tal, essa coisa toda. E tem que ter cuidado, porque lesão de impacto termina limitando o paciente para no futuro fazer atividades físicas. Verdade. E por fim o coração. E o coração? E o coração. O coração é o principal, é o que a gente tem que cuidar todos os dias, né? Temos que dar o melhor para o nosso coração. Eu acho que dar o melhor para o coração é fazer todas as atividades, sejam elas atividades físicas, como as atividades do nosso dia a dia mesmo, com orientação. Inclusive, para um dia que você não vai fazer um exercício, para o seu dia de trabalho, né? Então, quando você faz os exames, esses que os médicos nos pedem, são exames para que no nosso trabalho a gente também fique tranquilo que está tudo bem. Não é só na hora da atividade física que a gente tem que lembrar disso, né, doutor? É claro. E a recomendação a atividade física não é para final de ano. A atividade física é para todos os dias. Nós precisamos fazer atividade física todos os dias. Infelizmente, não acontece. É verdade. Então, as pessoas só querem ficar com o corpinho em forma no final do ano. Então, para quem nós recomendamos o check-up? Acima de 20 anos, todos os pacientes. Uma vez por ano? Em especial aqueles pacientes que já têm história familiar de alguma doença cardiovascular. Tá. Já tem uma história familiar de um infarto em um pai em baixa idade, abaixo de 50 anos, história de morte súbita, história de hipertensão. Então, esse paciente em especial, ele precisa procurar um cardiologista a partir dos 20 anos e anualmente fazer o seu check-up, que compõe de um eletrocardiograma, muitas vezes um teste ergométrico, exames de sangue, verificar a glicose, verificar colesterol. Tá tudo bem. Isso, tem que ter tudo isso, então. Exato. Só o exame de sangue não é o suficiente. Absolutamente. Tem que ter o eletrocardiograma também, Justo. Então, está tudo bem? Ótimo.
começa a atividade física e começa a atividade física de uma forma orientada. Certo. Né? Qual Porque seria? muitas vezes o ideal seria ter algum educador físico também na orientação dessa atividade. Não dá para fazer exercício sozinho. Exato. Mesmo aqueles pacientes que se submetem à corrida, caminhada não, caminhada um alongamento, tal, dá para caminhar tranquilo. Tá. O que é que a gente recomenda para aqueles que não podem ir para uma academia, fazer uma atividade física monitorada? Caminhe. A caminhada, ela já reduz de forma importante o risco cardiovascular. Olha que beleza. É muito importante. E aqueles que podem, tenham o seu orientador físico, que ele vai dar as dicas de segurança para fazer uma atividade física sem prejuízo à saúde. Porque fazer atividade física também não é sinônimo de saúde. Muitas vezes você faz uma atividade que está lhe trazendo prejuízo. É verdade. Então precisa ter um educador. Se você não fizer direitinho, com orientação, pode trazer muitos prejuízos, né? Desmaios. Inclusive, pode levar à morte em algumas situações, né? É o que nós temos visto agora nesse ano, alguns jogadores, alguns atletas que se submetem muitas vezes a atividades acima daquilo que é recomendado. Tá. Então termina sendo surpreendido com elevações de pressão, com até morte súbita, como você própria falou. Numa corrida, quem faz um treino aí de corrida diário ou 3 vezes por semana, ou quem está começando a correr, que já tem uma orientação, quando a gente pode se preocupar com essa frequência cardiovascular, a frequência cardíaca? Até quanto pode chegar essa frequência que vai ser normal? Ou cada paciente tem aí o seu limite? Então, a frequência de condicionamento, ela é individual. Tá. Ela vai depender do sexo e vai depender da idade do paciente. Perfeito. Na hora que você é submetido a um teste ergométrico, o médico vai te orientar e vai dizer qual a sua frequência de condicionamento. Tá. A frequência de condicionamento é a quantidade de batimentos ideal para que seja saudável para o seu coração. Entendi. Então, essa orientação o seu cardiologista vai passar. Entendi. Então, Com o para teste cá ergométrico. serve, cada um tem aí o seu limite, não adianta Daí a importância de fazer o check-up. de fazer o check-up. Perfeito. Eu Daí. digo isso porque eu tenho e eu treino já há muito O seu tempo. personal. Não, eu tenho personal. Eu tenho, na verdade, a frequência cardíaca elevada. Uhum. A frequência cardíaca é bem alta e eu treino há muito tempo. Então, alguns treinadores falam, não, com o tempo vai diminuindo. E já tem mais de 10 anos que eu corro e não diminui a frequência cardíaca. Mas eu sou acelerada, doutor, por isso que eu estou te perguntando. Então, mas isso é muito interessante. Então, eu acho que tem relação isso, né? Porque eu sou super acelerada, estou no 220 o tempo todo, praticamente. Então, alguns pacientes, de fato, eles são mais ansiosos. Eu sou bastante. São mais ansiosos. Mulher é ansiosa, né? Então, são pacientes que de base já têm uma frequência cardíaca um pouco elevada. Então, 5 minutos de atividade, eles já atingem frequências cardíacas bastante elevadas. Então, esses pacientes, há exercícios que nós podemos fazer para adequar a frequência cardíaca dele. Para diminuir? Exato. Legal. Exercícios de relaxamento e tal, antes de fazer a atividade física. Isso é muito importante. Mas, de fato, existe. Eu tenho pacientes que começam a fazer atividade física com frequência de 130. Né? A minha é por aí, 115, 110, 115, andando, assim, quando eu estou fazendo alongamento. Mas isso não impede de fazer atividade física, jeito tem de fazer eu continuo sim. lá, monitorando o tempo todo. Aliás, monitorar a frequência cardíaca é importante? Todo mundo tem que fazer isso? Ou só quem está treinando ali com alguma intenção, ou de competir? Mas, assim, no dia a dia é legal monitorar essa frequência? Vamos criar um hábito? Vamos, eu acho. Vamos então, criar o hábito de ver a frequência cardíaca. É melhor estar sendo monitorado, né, do que não. Né? Isso para todas as idades? Para todas as idades. Vai fazer uma atividade física, coloca um polar, monitora a frequência cardíaca. Eu acho que é mais seguro, até mesmo para quando você for passar no seu médico, dizer, olha, eu faço atividade, minha frequência está tanto. Então, informação a mais é uma forma que a gente tem de poder ajudar também o paciente. E hoje a gente tem diversas marcas que desenvolveram esse frequencímetro com o reloginho, com preços super acessíveis. Então, não dá nem para ser uma desculpa que antigamente era mais caro. Mas hoje, não. Hoje você tem lá o reloginho só com o frequencímetro e com um cronômetro para você medir aí o tempo da atividade física, controlar a sua atividade física. Mas o preço hoje cabe no bolso, né, doutor? Com certeza. Para a gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte. Já que a gente numa estação super gostosa, que a gente se diverte, que a gente se sente mais livre, que a gente
gosta de passear um pouco mais, que a gente gosta de sair, de se divertir, o verão eu acho que proporciona tudo isso. Quais são os cuidados básicos, então, para a gente entrar no ano de 2012 e seguir até o carnaval, porque janeiro a gente continua mês de férias, aí até vir o carnaval a gente continua no mesmo ritmo, não é verdade? É impressionante, como, principalmente aqui no Brasil. As pessoas só voltam ao normal, se é que existe um normal, a partir de março aí, ou depois que passa o carnaval, que o carnaval esse ano vai ser um pouquinho mais tarde. O que a gente tem que fazer para a gente ter a nossa consciência tranquila e ter hábitos saudáveis para curtir essa estação como ela merece, sem ter problemas? Primeiro, procure o seu médico, faça o seu check-up e tenha a sua liberação para atividade física. E há alguns anos, um paciente me fez uma colocação, eu nunca esqueci. Na vida você é o que você come em todos os sentidos. Então leve essa mensagem, cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde, para que você possa ter uma vida sempre saudável. E é isso, e beber muita água, né? Bastante líquido. Beber muita água também ajuda, melhora o coração? Exato, cuidado com o sol, aplicar os bloqueadores solar, né? Todo dia. Fazer a parte de alongamento antes da atividade física, tudo isso é muito importante. Procure o seu médico, tenha o seu educador, se você realmente tem o objetivo de fazer uma atividade física um pouco mais vigorosa, um pouco mais intensa, e cuidado com a alimentação. Essa é a nossa mensagem. E quem já passou por algum problema de saúde, que já teve um princípio de infarte, algo do tipo, queria só que você fechasse dizendo os sintomas. É importante a gente falar sobre isso, né? Muitas pessoas acabam não indo ao médico por não identificarem os sintomas, principalmente no início de um infarte, né? Vamos falar só porque a dor é uma dor muito forte, né? Mas algumas pessoas, por já terem tido alguma dor parecida, não identificam que é um princípio de infarto. Então, Carol, o infarto é uma caixinha de surpresas. Então, muitas vezes, nós temos pacientes que chegam a infartar sem sentir absolutamente nada. Jura? Exato. Então, o infarto ele pode se manifestar com dor no peito, com irradiação para o braço. Tá. Pode se manifestar com cansaço, pode se manifestar com sintomas gástricos do tipo mal-estar, vômito. Então, a manifestação do infarto, ela pode ser das mais variadas possíveis. Certo. Então, o ideal é que nós possamos antecipar fazendo check-up, fazendo uma avaliação preventiva e não sendo surpreendido com um sintoma e, em geral, com um prejuízo à saúde cardiovascular. Perfeito. Muito obrigada, doutor, Obrigado, por ter Carol. vindo. Um excelente Natal, um ano novo maravilhoso. Te espero em 2012 para a gente falar mais sobre esse assunto que é importantíssimo. A gente tem que cuidar do nosso coração. Ir ao cardiologista é, assim, inevitável. Temos que ir e eu acho que tem que ir com prazer, fazer os exames com prazer, não é verdade? Quando você pega o exame ali e vê que está tudo bem, tem nada melhor. Ou coisa boa. Obrigada por ter vindo. Eu quero agradecer ao doutor Heron Rached, que volta outras vezes ao programa. Se você tiver alguma dúvida do assunto que a gente conversou aqui, as dicas de saúde para o final do ano, só entrar em contato com ele. Ele é do Hospital Bandeirantes. O site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3345 2000. 3345 2000. Muito obrigada, doutor, e até uma próxima oportunidade.